Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do estudo do livro Os Mensageiros. Hoje temos bastante coisa para ver, 3 capítulos muito interessantes e vamos tocar ficha. Paramos então no capítulo 6, né? Naquele momento em que houve o término da preleção de Telésforo, né? Aquele ambiente ainda, todo mundo emocionado ali, né? E André Luiz testemunhou ali um diálogo entre duas senhoras com o Aniceto, em que havia um pedido de intercessão junto a Otávio. Então, nós estamos começando aqui capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio. Bom, estava reparando aqui como André Luiz é didático, né? Estamos no capítulo 7. Nós vemos que no capítulo 1, renovação, 2, Aniceto, 3, no centro de mensageiros, foi uma espécie de transição do livro Nosso Lar para o livro Os Mensageiros. E temos estudado, nas últimas aulas, uma parte teórica, vamos dizer assim, que é a preleção, que foi a palestra de Telésforo, né? Agora, os 3 capítulos de hoje, vamos dizer assim, é a parte prática, né? Nós vamos fazer 6 estudos de caso. André Luiz vai apresentar 6 casos nesses 3 capítulos que nós vamos tentar vencer hoje, sobre a temática central dessa primeira parte do livro, né? Qual é a temática central dessa primeira parte do livro? A queda dos médiuns, né? A falha de muitos espíritos que vieram com algumas responsabilidades dentro do espiritismo e falharam por diversos motivos. Então nós tivemos a palestra de Telésforo, que foi uma grande apresentação geral desse cenário. Agora, didaticamente, André Luiz vai para a parte prática, né? Em que ele vai tomar conhecimento de 6 casos nesses próximos 3 capítulos, nos mostrando diferentes realidades do porquê médiums que reencarnam com uma grande preparação, com todo um esforço da espiritualidade amiga e ainda assim falham e desencarnam em situações de dificuldade, né? André solicita conhecer de perto aquela situação relatada por Isaura e por Isabel, né? Que é a história de Otávio, a queda de Otávio. É um dos 6 casos que nós vamos ver hoje. Otávio é descrito como um pálido senhor de 40 anos, né? E ele vai narrar a história de quedas durante a sua última internação. Ele, Otávio, né, que reencarnou depois de uma longa preparação em nosso lar, 30 anos de preparação, porque havia contraído débitos nas encarnações anteriores e deveria reencarnar, né, com uma oportunidade valiosa, sendo portador da mediunidade, né? E através da mediunidade poder saldar esses débitos anteriores, né? Como a mediunidade ela é uma oportunidade de redenção, né? Ela não significa em nada evolução espiritual, né? Muita gente confunde essa parte e às vezes até se deixa levar para uma questão de vaidade, né? Como se a mediunidade tivesse colada ou agregada a títulos espirituais. Ela não está, né? Ela é uma oportunidade de recuperação, de redenção, né? Então, vamos conhecer a queda de Otávio. Então, Otávio começa a contar ali, né, para André Luiz, para Vicente, para as duas senhoras, né, a sua história de vida, né? E ele começa dizendo que não possuía muitos títulos acadêmicos de conhecimento, né, mas ele dispunha de considerável cultura evangélica. Coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, né? Então vejam como a espiritualidade vê essa questão, né? O conhecimento espiritual, o conhecimento evangélico, para fins de
consagrar a pessoa, conseguir realmente ter um aproveitamento da sua encarnação e viver uma vida aproveitada, títulos ou um conhecimento meramente intelectual, né? E mesmo assim ele caiu, né? Obedecendo à imprevidência e à vaidade, conforme ele nos descreve, né? E André Luiz, então, se confessa muito impressionado, né, com tudo isso, porque André Luiz não fora espírita, né? Nem teve conhecimento do espiritismo, né? Se teve, foi muito superficial, tanto que ele coloca aqui, né, que isso tudo para mim é novo, é novidade, porque eu não tive contato com as escolas espiritistas, né? Então ele desconhecia esse gênero de preparação do mundo espiritual, para que houvesse uma encarnação dentro de um ambiente espírita, eh, em que a pessoa disporia de um recurso concedido, né, pela providência divina, que é a espiritualidade, né? Então, isso tudo era novo para ele. Aí temos a continuação aqui, né? As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos. Daí a enormidade de minha falta, né? Otávio comenta. Os mordomos dos bens da alma são investidos de responsabilidades pesadíssimas, né? Então ele comenta aqui que quem simplesmente vive ou frequenta determinada religião pode ainda se desculpar de não alegar que não sabia determinadas coisas, que teve uma vida assim, um assado, porque não teve conhecimentos ou vivências que lhe dessem a certeza da realidade espiritual, né? Mas Otávio nos comenta que os sacerdotes não podem alegar isso, né? E a gente sabe que na doutrina espírita não há sacerdotes, mas os médiuns ocupam esse papel de responsabilidade, né? Então, os médiuns têm a oportunidade de ter levantado um pouco esse véu que separa os dois mundos e terem, por conta própria, a percepção de uma realidade espiritual. Então, ele comenta que esse patrimônio de certezas, né, que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas, né? Porque não ouviu falar, não simplesmente estudou ou teve um exercício mental, intelectual. Não, os médiuns vivem, percebem, né? Entram em contato com uma outra realidade, e isso é um patrimônio valioso que agrega responsabilidade à encarnação de cada um, né? Então, nós não temos sacerdotes, não temos hierarquias, mas o médium ocupa esse papel enquanto responsabilidade, né? E aí ele vai contar então a sua história. Aí entra aqui a linha do tempo. Então ele começa dizendo que contraiu dívidas numa encarnação anterior, né? E preparou-se por 30 anos em nosso lar para retornar à Terra e ter essa encarnação de oportunidade, então, né? O Ministério da Comunicação de nosso lar concedeu-lhe facilidades e 6 entidades amigas em nosso lar ainda se movimentaram para apoiar esse irmão Otávio na sua empreitada, né? Ele conta que aos 13 anos a mãe dele faleceu. Ele disse que era uma mulher excelente, uma espírita, uma pessoa caridosa que o ajudou nesse início, né? Mas teve a morte prematura da mãe aos 13 anos. Aos 15 anos, o início da mediunidade, né? Então vejam vocês como às vezes a mediunidade ela é muito precoce, né? E em determinadas pessoas ela pode vir de uma forma tal, de modo a causar certa perturbação, inclusive, né? Sobretudo se não tem um apoio de pais ou de uma família que consiga conduzir essa criança ou esse adolescente de uma maneira adequada, né? Dando apoio, encarando isso como o que é de fato, né? Mediunidade, ajudando a separar de
transtornos mentais, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Que às vezes confundem e as pessoas acabam sendo levadas ao psiquiatra, aos médicos, porque se encontram com certas percepções não bem compreendidas dentro da realidade familiar, né? Então, aos 15 anos começou a mediunidade dele, né? E ali pelos 19 anos, ele comenta que a mediunidade já aflorada, já com fenômenos de percepção extrasensorial, tanto via visual quanto via auditiva, né? Mas ele não confiava nos orientadores, né? Ele próprio acreditava-se, às vezes, tomado por alucinações. Vejam vocês, né? E aqui vai uma questão que nós conhecemos, né, na psiquiatria, que alucinações visuais, né, que é essa percepção através da visão de algo, né, que não é comum às outras pessoas, né, que outras pessoas não podem ver, a psiquiatria chama de alucinações. Quando é através dos olhos, visuais. Quando é uma imagem, é visual, né? E esse tipo de alteração psicopatológica, de alucinação visual, não é comum na psiquiatria, né? Ao contrário do que se possa pensar, né? Enxergar coisas é muito incomum, né? Pacientes esquizofrênicos, pacientes que estão no quadro psicótico, raramente eles vão enxergar coisas, né? Então, esse é um aspecto que às vezes nos ajuda a diferenciar o que pode ser uma doença mental, o que pode ser um fenômeno mediúnico, né? A questão visual, ela é muito menos comum do que a alucinação auditiva, por exemplo. Essa sim é muito comum em doenças graves, em depressões graves, em esquizofrenia, em transtorno bipolar, né? A alucinação auditiva, ela é mais difícil para fazer essa diferenciação. Bom, e aí aos 19 anos ele foi ao médico, né? Justamente para ter uma orientação acerca disso que ele vinha vivendo. E qual foi a recomendação médica, né? Que ele tivesse relações sexuais, né? Bom, então, antes disso, ele comenta aqui, né, que toda a preparação que ele teve, ele coloca que ele permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, né? Podemos conjecturar aqui que, de alguma maneira, ligado à falange do espírito Ismael, né? Que é o espírito encarregado no plano espiritual do nosso Brasil, né? Lembrando que, muito provavelmente nessa época que ele está descrevendo aqui, era o início do processo de transplante da árvore do Evangelho da França para o Brasil, né? Não estamos aqui sendo muito precisos, é um período, são algumas décadas, ali no final do século XIX, início do século XX, né, em que houve, por exemplo, a instituição da Federação Espírita Brasileira, ainda no século XIX, né. Estavam por aqui Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, né? Então, de alguma maneira, mais ou menos ligado diretamente a esse momento aí, foi a vivência do nosso irmão Otávio aqui, né? E ele comenta que o matrimônio não deveria estar na sua linha de vida, né? Não era do planejamento. Não que a mediunidade tenha qualquer empecilho quanto a essa questão, mas no gênero de experiência que ele deveria ter, essa era uma providência da espiritualidade para que ele pudesse se manter realmente dentro do planejamento para o seu processo de reajuste, né? Para a sua experiência pessoal. Bom, então, após a ida ao médico, através dessa orientação médica, ele refere que a partir dos 19, 20 anos, ele entregou-se
a esse abuso das faculdades sexuais, né? Começando o seu processo maior de desvio do planejamento que havia assumido. E ele comenta que ele deveria receber, justamente nessa época, aos 20 anos, 6 entidades, aquelas 6 entidades que lhe ajudaram em nosso lar, ele deveria recebê-las no seu lar, né? E deveria tomar conta delas, né? Que lhe chegariam como órfãos, né? E aquelas 6 entidades que lhe chegariam como órfão lhe ajudariam sobremodo, né, a manter a sua vida dentro desse trilho, né, de cuidar daquelas crianças, né, de provê-las materialmente, emocionalmente, espiritualmente, né? Seria o grande trilho para que ele seguisse o planejamento espiritual e desse conta do compromisso assumido, né? Mas o que houve? Logo em seguida, o pai faleceu, né? E aí então ele deveria começar esse processo de assumir esses órfãos, né? Mas ele foi tomado de repulsão por essa ideia, né? Ele não tinha bom relacionamento com a madrasta, né? Que o pai havia contraído segundas núpcias após o falecimento da mãe. Eles não tinham um bom relacionamento. E a situação foi se desenvolvendo, né? Espero que todos leiam ali em detalhes o livro, se ainda não leram. E essa madrasta, após segunda viuvez, foi levada a um leprosário, né? E ele, mais uma vez, podia ter a oportunidade de acolher aqueles órfãos em definitivo, mas não o fez, né? Seguiu outro caminho, sem ter a consciência espiritual de que aquelas crianças não se sabia que fim elas teriam, né? E o livro não descreve o que houve na biografia dessas crianças, mas segue a história do próprio Otávio, em que ele seguiu as suas próprias tendências, né? Acabou contraindo núpcias, né? Ele comenta que ele cometeu uma leviandade, foi obrigado a se casar, né? E esse casamento foi muito infeliz, porque a esposa era espiritualmente, segundo ele, muito inferior, né? Ele recebeu como filho, ele engravidou essa mulher, e como filho recebeu no seu lar o que ele descreve como uma entidade monstruosa, né? E viveu alguns anos de casamento infeliz, sob processos espirituais extremamente contrários, né, ao seu equilíbrio, e acabou desencarnado, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, né? Vejam como, de alguma maneira, esse final aqui é similar à própria história de André Luiz, né, que também teve problemas com a sífilis e com o álcool, né? Então ele descreve nesse capítulo essa experiência de vida e como ele se sentia. Imagine o peso emocional, né, de culpa, de remorso, de acordar no mundo espiritual e se dar conta de que a sua vida foi um grande engano, né? Não só a vida, como um desperdício de décadas anteriores de preparação, da confiança de amigos espirituais que intercederam por ele, da confiança daquelas entidades que lhe ajudaram nesse processo e não receberam dele a gratidão, o apoio, né? Claro que no mundo espiritual isso tudo é entendido como doenças da nossa alma, né? Como falhas, e tudo é entendido como oportunidades perdidas, mas que se renovam, né? E a providência divina sempre nos renova as oportunidades, né? Então lá ele está recebeu todo o apoio, né? E vamos de novo, paciência, né? Uma hora a gente aprende, né? Mas o principal juiz
o principal algoz numa experiência dessas é a nossa própria consciência, né? Que precisa aprender a se perdoar e retomar a trajetória para não ficar preso nessa experiência, né? Também por isso que muitas vezes nós ficamos no umbral, né? Atados às nossas próprias culpas, né? Sem conseguir estender a mão para a espiritualidade que nos atende sempre ao chamado, né? E temos no capítulo seguinte uma nova experiência, um novo estudo de caso, né? Desta vez o desastre de Acelino. Então, Acelino, eles estavam ali conversando, né, ainda sobre, nesse clima triste ali, né, de Otávio, sua infelicidade na encarnação, e Acelino veio com outro clima ali, né? Dá para perceber aqui que ele veio de um tom meio brincalhão, né? Dizendo, pô, o meu caso foi muito pior, né? E ele comenta ali, você, Otávio, perdeu porque nem jogou a partida, né? Eu perdi jogando desastradamente, né? E conta a história dele, né? E Acelino começa dizendo que teve 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico, né? Se referindo a Otávio. Mesmo assim, confio na providência. Ele estava confiante ali para contar a história dele para André, enquanto... Só finalizando, né? Otávio comentou: não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Detalhe, né? Um detalhezinho desse início de conversa, porque quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Aí André comenta, né, que no mundo ele não compreendia bem o que fossem essas tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica, né? Acelino partiu de nosso lar no século XIX, né? Então os dois foi mais ou menos naquele período, após valioso preparo. E Acelino conta que teve a assistência pessoal da ministra de comunicação de nosso lar. Parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. Nós sabemos que o nosso lar fica sob a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas não quer dizer, não sejamos ingênuos, né, de achar que todo mundo que parte de nosso lar reencarna no Rio de Janeiro. Não há essa obrigatoriedade geográfica, né? Então ele partiu para uma grande cidade brasileira em a serviço da colônia espiritual. E ele conta que iniciou os trabalhos mediúnicos aos 20 anos, né? Otávio aos 15, Acelino aos 20 anos. E era uma mediunidade exuberante. Ele relata que tinha vidência, a audição, né, a clareaudiência, e psicografia, que constituíam decisivos fatores de êxito nas nossas atividades. E qual foi o problema desse nosso irmão? Qual foi o problema de Acelino, né? O André Luiz está trazendo aqui casos, certamente que são representativos de muitos outros casos, de gêneros de falhas espirituais que acontecem àqueles que recebem a mediunidade como tarefa reencarnatória, né? Então, vimos que Otávio se perdeu por não conseguir assumir compromissos ligados à fidelidade do trabalho mediúnico, né? Ele não acreditava, se achava doente, portador de alucinações. Ele falhou no que se refere à paternidade, né, ao cuidado daquelas crianças, e posteriormente a questões sexuais. Sempre um conjunto de coisas, né? Acelino, ele vai comentar que o problema dele foi inclinar-se a transformar as faculdades mediúnicas em fonte de renda material. Quantos fazem isso, né? Quantos ainda hoje cometem esse erro? Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde após meus testemunhos no trabalho. Então ele vai descrever algo muito importante para a gente entender como é que funciona esse processo de planejamento reencarnatório, né?
ele deveria passar por dificuldades de ordem material, de ordem financeira, né? Estava planejado na sua vida esse gênero de provas, né? Mas, na medida em que ele mostrasse fidelidade, né? Que ele testemunhasse que estava seguindo o trilho, estava dentro do seu planejamento, estava cumprindo o que a espiritualidade o preparou e o intuía. Na medida que o tempo fosse passando e ele se mantivesse firme na tarefa, seriam enviadas facilidades materiais de nosso lar em seu favor, tá? Então vejam como são as coisas. Mas ele não quis esperar, né? Ele entrou num processo de racionalizações, né? De aquela coisa de querer dizer, bom, mas se tem em todas as religiões sacerdotes que recebem o seu salário, por que eu não posso receber alguma coisa pelo que eu estou fazendo aqui em favor dos outros, né? Através da mediunidade, né? Então ele começa a se desculpar, a encontrar argumentos para atender a sua necessidade, né? Indo de encontro às orientações explícitas de Kardec e da doutrina espírita, né? Então não há margem nenhuma para interpretações nesse terreno dentro do espiritismo como a gente conhece, né? Qualquer tipo de interesse pessoal, quando colocado à frente da tarefa mediúnica, ela já atrapalha, né? Ela já traz prejuízo à tarefa. Quando o interesse pessoal é de ordem financeira, aí acabou a tarefa espiritual, né? Aí começa a haver uma promiscuidade espiritual e aquela assessoria espiritual genuína dos espíritos superiores, dos amigos que estão vinculados ali àquele trabalho, passa a ser substituída por espíritos quaisquer, né? Interesseiros, interessados em trazer tribulações, prejuízos, e não realmente o auxílio superior, né? Então, isso é condição sine qua non, né? Não há possibilidade de compatibilizar tarefa mediúnica com ganho financeiro dentro do espiritismo, ainda que se diga espírita, ainda que se diga, enfim, né? Acho que ficou claro. E aqui André Luiz traz esse exemplo, que é típico de muitos outros, né? E ele conta que transformou-se completamente a paisagem espiritual que o rodeava, né? A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceravam-me em sombria cadeia psíquica. Então ele ficou preso num ambiente, num clima espiritual obsessivo. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, como a gente estava comentando, que se interessavam por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos, né? Então, essas consultas com previsão do futuro, previsão dos negócios, olhar a borra do café a título de dinheiro, isso ou aquela outra técnica utilizada para fazer previsões, consultas, orientações espirituais. Nos Estados Unidos você tem até por telefone, né? Eles chamam de spiritual reading, leitura espiritual, né? Por telefone. Então a pessoa liga e o médium, né, do lado de lá, tem as suas percepções ali e faz por telefone essa consulta, né? Deve ter videoconferência espiritual também, agora está na moda, né? E nesse momento deve estar havendo várias, né? Então a pessoa compra um serviço. É a esse gênero de problemática que acabou acometendo
a esse espírito, a Celina, né? Que desde o instante da grande transição, desde a morte, se viu numa ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo, reclamando ainda palpites, orientações, né? Então ele ficou nos grilhões daqueles vínculos espirituais que ele cultivou, né? Aquelas ligações clandestinas. Aí ele conta: gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, né? Então, isso é concreto, pessoal. Isso no mundo espiritual, o pensamento, a força do pensamento são como algemas, né? Que realmente vinculam de maneira concreta, física mesmo, o espírito ao clima espiritual e as pessoas, as amizades que ele cultivou, para o bem e para o mal, né? São leis da vida, né? Em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura, né? Aí o Vicente, que é o médico ali, né, o colega do André Luiz, tentou elevar a moral dele ali, né? Todo mundo erra, coisa e tal. E ele termina o capítulo dizendo: podem avaliar a extensão da minha culpa, né? Então nós sabemos, né, na psicologia junguiana, né, acho que o nosso querido amigo psicólogo está assistindo aí, o Alen Castro. Vou falar uma coisa junguiana aqui, não sei se está certo, né? Mas que o medo e a culpa, né, são as duas grandes emoções que nos levam à loucura, né, ao desequilíbrio emocional, ao desequilíbrio psíquico, né, a nos vermos levados por psicopatologias, né, o medo e a culpa, né? Então, num cenário desses aqui, né, é um prato cheio para realmente desencarnar em estado de completo desequilíbrio e de loucura. Eu vou entrar no capítulo 9 para a gente cumprir essa nossa tarefa de hoje aqui, porque a gente caiu ali. Então vamos estender, nem que seja mais uns 10 minutinhos aí, o capítulo 9, que são os outros 4 casos, né? Tivemos 2 capítulos com casos específicos, mais desenvolvidos por André Luiz, mais estudados, e nesse próximo capítulo ele vai dar uma passeada, né? Ele vai circular pelo ambiente ali e ouvir e ter conhecimento mais superficial de outros 4 gêneros de provas, de situações que levam à falha espiritual no terreno da tarefa espírita, né? Então ele vai começar a descrever as situações em sequência, que são as seguintes. O primeiro caso é uma senhora, todos eles com compromisso junto ao Espiritismo, todos eles preparados, né, e que deveriam ter desenvolvido tarefas em casas espíritas, mas que por diferentes circunstâncias acabaram não conseguindo cumprir a sua tarefa. O primeiro caso, ele descreve uma senhora que se submeteu à oposição dos familiares, né? Ela se dizia impossibilitada de atender aquele gênero de serviço, porque o marido não lhe permitia, porque as filhas eram contra, né? E essa era a sua desculpa, né? O segundo, porque era uma mulher que se tomava de um estado de grande irritação, principalmente com o marido, porque o marido não lhe aderia aos princípios espíritas, né? Em outras palavras, ela não conseguia converter o marido, né? Ela não conseguia converter o marido para o espiritismo com toda o conhecimento que ela tinha. O terceiro caso era uma mulher também, e ela se dizia que se deixou tomar pelo medo, né? Tinha medo de tudo, e esse medo levou à desconfiança.
Ela desconfiava da veracidade das comunicações, dos espíritos, dos médiuns companheiros de casa espírita. Então, pelo medo de mistificação, ela desconfiou de tudo e de todos e não conseguiu fazer coisa alguma, né? E o quarto caso é de um homem, né, que até começou bem a tarefa, enquanto se mantinha casado, né, enquanto se mantinha vinculado à esposa, mas depois do desencarne dela, ele se deixou desequilibrar emocionalmente, enfim, contraiu novo casamento e esse casamento foi um desastre, né? A esposa o levou, segundo ele, né? Sabe que não há vítimas, né? Mas a esposa o conduziu para processos de grande desajuste no terreno sexual, que ele jamais imaginava se via capaz de realizar, e esse foi o motivo da perda. Então eu narrei esses 4 casos e vou retomar cada um deles só para a gente comentar rapidamente como a gente tem que estar atento e como é importante nós estarmos conscientes da importância das questões que tocam as nossas emoções, né? O terreno emocional é o grande terreno que nos leva a falhar nas nossas missões. Não é por falta de conhecimento, na maior parte das vezes. Não é por falta de leitura. Não é por falta de instrução. Não é por falta de aviso. Não é por falta de preparação espiritual. Não é porque os espíritos não vêm ao nosso encontro e não nos ajudam. Não é por causa dos obsessores. Até pode ser depois, em alguns casos aqui eu vou salientar isso. Mas vejam que a narrativa, ela foca em problemas de ordem emocional. Nossas fragilidades, nossas dificuldades de compreender, no sentido psicológico, emocional, a vida e as circunstâncias, né? Então vejam a senhora que, o primeiro caso em que ela se submeteu à oposição dos familiares, né? Ela não conseguiu enfrentar o marido, nem as filhas, né? Nós vamos agora entrar num terreno especulativo. Isso não está no livro, é apenas para a gente reflexionar um pouquinho sobre esse tema, né? Será que essa senhora que não conseguiu fazer frente ao marido e às filhas, ela tinha um problema de autonomia, né? Será que ela tinha um problema emocional de não conseguir fazer valer a sua opinião, a sua vontade? Será que ela tinha essa fragilidade de ter medo de assumir responsabilidades? Ou ela se sentia incapaz de dar conta das coisas, né? Será que ela se escondia atrás dos outros para não ser acusada de erros, de falhas? Isso de um modo geral, né? Não só diante da tarefa espírita, né? Será que ela era uma pessoa que tinha necessidade de agradar os outros e vivia com medo assim de desagradar as outras pessoas, de não ser uma pessoa benquista, bem vista? Quantas pessoas são assim, né? Têm medo de assumir responsabilidades porque não querem desagradar a A, B ou C. Isso tudo são questões emocionais, né? Que às vezes se expressam não só na tarefa espírita, mas na vida, no trabalho, nos relacionamentos de um modo geral, né? Então, por isso que é importante a gente atentar, às vezes, para a necessidade de uma psicoterapia, né? Para ver as nossas questões, para a necessidade da gente se estudar emocionalmente, como, por exemplo, né, através da obra de Joana de Ângeles, que nos traz toda a questão emocional, psíquica, né? E quem tiver interesse, nosso canal TV Amergues tem todo o estudo e as reflexões de Joana, né? E as aulas gravadas aí para quem tiver interesse, né?
No segundo caso, né, vamos olhar rapidamente, ela se irritava com o marido, né? E eles viveram um processo de obsessão entre encarnados, né? Porque ela vai comentar aqui, em algum momento, que, deixa eu achar aqui, insultos contundentes entre eles, né, geravam fluidos venenosos, né, que eram emitidos, que eram segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Então eles viviam um estado de obsessão mútua, né, em que um queria ter mais razão que o outro, e ela se deixou levar por esse processo. Será que isso era uma manifestação de vaidade, né? Será que ela tinha uma baixa autoestima, né? E precisava dessa aprovação do marido para se sentir validada, para se sentir capaz, né? De ter coragem de viver essa vida espiritual que era esperada dela, né? O que se passava no íntimo, né? Nas suas emoções era o orgulho, né? Ou será que ela tinha só uma compreensão espiritual, intelectual da vida, do espiritismo e tal, e não tinha uma experiência afetiva realmente, né? Dessa questão mediúnica, dessa questão espiritual, né? O que se passou internamente? Então, a gente está especulando aqui porque não há, o livro não traz esses elementos, mas o gênero de dificuldades dos diferentes casos citados aqui nos leva a pensar que antes de haver problemas espirituais ou realmente processos obsessivos de maior monta, a falha, a queda começa no nosso mundo interno, né? O terceiro caso, né? O medo que levou à desconfiança de tudo e de todos, né? Será que essa desconfiança dos espíritos, dos colegas de casa espírita, das mensagens, era uma projeção que interna, né, no mundo, de um medo que ela tinha da vida e de assumir essa responsabilidade? Será que eram questões de racionalismo, né? Será que essa senhora que tinha medo e desconfiava de tudo teve algum trauma de infância? Será que ela teve pais muito austeros, muito carrascos, né, que lhe deixaram com uma rigidez interna de não se permitir errar ou viver a dúvida, que é um fenômeno natural da vida, né? A gente tem que se entregar para a vida, né? Nem sempre a gente vai ter controle de tudo, certeza de tudo, especialmente no terreno espiritual. A gente tem que primeiro se entregar, ter fé, para depois ir com a experiência e encontrando, né, aquilo que é o joio, aquilo que é o trigo, né? E ela não se permitiu essa tarefa, ela ficou rígida no medo e na desconfiança, né? Isso são questões psicológicas internas, né? O quarto caso do homem, né? É nitidamente aqui um processo de dependência, né? Ele era dependente da esposa, não só espiritualmente, mas emocionalmente, né? Será que ele tinha uma personalidade dependente? Existem pessoas que têm transtornos de personalidades dependentes, que vão precisar sempre do outro para validar a sua, para lhe dar a paz interna, para conseguir seguir na vida, né? Será que ele tinha falta de autonomia também em outras áreas da vida dele? Será que ele sofreu algum abuso na infância? Será que após a morte da esposa ele teve depressão, ele teve um luto patológico e não conseguiu seguir adiante, né? Então eu trago essas questões, são só dúvidas, né, para ressaltar esse ponto, né? Temos que estar atento ao nosso mundo interno, não só à letra que mata, né, mas ao espírito que vivifica. Estudar o espiritismo procurando nos conhecer, procurando estarmos atentos à nossa realidade interior. Isso pode ser feito através do estudo sincero, profundo, através
da meditação, né? Também uma lembrança aí, o nosso canal está começando a ter materiais ligados à meditação para quem tiver interesse em se desenvolver nessa área. Lá na internet há muita coisa boa a esse respeito, né? Então, o estudo, a meditação, há uma psicoterapia, se a pessoa identificar que está travada em alguns aspectos e não consegue superá-los, uma ajuda de um psicólogo pode ser necessária, ou de um psiquiatra, né? Tratamento, hoje em dia é tão comum, né? Transtornos depressivos, pânico, transtorno bipolar, né? Hoje em dia nós temos, diferentemente dessa época em que são narradas essas histórias, nós temos condições hoje em dia de tratar esses quadros, né? No final da década de 20, de 30, ou no século XIX, pessoal, não existia um antidepressivo sequer. Quer dizer, a pessoa entrava em depressão e só com prece, só com ajuda espiritual mesmo, porque não tinha tratamento, né? Então, hoje em dia, graças à providência divina, as ciências avançaram, as medicações estão aí, as psicoterapias estão aí, as lições espirituais estão aqui ao nosso dispor, né? Então, todas as ferramentas para que a gente possa aproveitar a nossa encarnação estão aqui, né? Nas mãos, né? Para uns um pouco mais fáceis, para outros um pouco mais difíceis, né? Mas estão no mundo, né? E cabe a nós lançarmos mão delas e termos a consciência da responsabilidade espiritual que temos, todos nós que tivemos acesso ao conhecimento espírita, que estamos vinculados a trabalhos, seja em que área for da casa espírita, né? E priorizarmos isso, né? Priorizarmos essa atividade, porque a espiritualidade conta conosco, sempre repito, não para grandes tarefas, né? Mas para aquela nossa tarefa pessoal, né? Que às vezes é só sermos bons pais, bons filhos, bons profissionais, bons companheiros de lida espírita, enfim, né? E encerramos aqui então mais esse capítulo da obra Os Mensageiros, que possamos aproveitarmos essas lições para cada vez mais vivermos essa realidade. Um forte abraço para vocês e até semana que vem.